As rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Começa aqui o Nossa Área, vamos juntos até meio-dia, com tudo que rola no futebol de Campinas, do Brasil e do mundo. Estou aqui com o Capucci, com o Pessoa, timaço de Gil Kleber, que coloca no ar o timaço de Carlos Batista a partir de agora. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Cruzeiro informa que não pretende reintegrar Matheus Silva em 2023. Zagueiro emprestado à Ponte Preta segue com futuro indefinido. Felipe Amaral comemora a primeira convocação para a Seleção do Brasil e agradece os companheiros pela temporada de crescimento. Yuri Tanque confirma que vai decidir futuro após a Série B. Atacante está focado no jogo contra a Chape domingo, às 16h no Brinco. Fora de campo, Bugre tem interesse em 2 jogadores. Goleiro Tony, do Vila Nova, e o meia Derek. Meia atacante, né? Derek da Chape. Palmeiras pode ser campeão antes de entrar em campo hoje. Verdão enfrenta o Fortaleza hoje à noite no Allianz. Mas será campeão se o Inter não vencer o América às 16h. Alvo do Corinthians, Eduardo Cudê deixa o comando do Celta de Vigo na Espanha. Treinador viveu bom momento no Internacional e agrada a diretoria do Timão caso Vitor Pereira mantenha decisão de voltar para Portugal. PSG e Real Madrid buscam liderança e Milan luta por vaga na tarde desta quarta na Liga dos Campeões. Sem Neymar, Paris visita a eliminada Juventus e atual campeã italiana. Essa campeã italiana tenta voltar ao mata-mata depois de 8 anos, enfim. O Neymar também tem jogaço de futebol e você acompanha hoje, com certeza, à tarde, neste feriado de finados. 97102-1493. Mande a sua mensagem, participe do programa, mande aí o seu texto, né? Na hora do almoço, aqui no Nossa Área, a gente, por causa do tempo curto, não coloca áudio. Mande a sua mensagem de texto. 97102-1493. Mensagem pra cá e já ela vai pro ar. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos.
Vem aí a 4ª edição da Dog Race, a corrida mais animada de Campinas e região. São 2 quilômetros nas modalidades cão-rida e cão-minhada. Venha participar e se divertir com toda a família. Sábado, 5 de novembro, às 9 horas da manhã, no Parque Botânico do Swiss Park, em Campinas. Bora curtir o dia com seu pet. Acesse corridaderuasuperação.com.br e faça agora a sua inscrição. Não fique de fora, vai ser animal. Realização Band Mais. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Eu já atendo já os nossos queridos ouvintes. Eu queria trazer aqui mais uma vez essa informação. Ontem nós tivemos, hoje vai acontecer o Conselho Arbitral da Série A2 do Campeonato Paulista. E ontem nós tivemos o Conselho Arbitral da Série A1. E os grupos são os seguintes. No grupo A, Santos, Bragantino, Botafogo de Ribeirão Preto e Inter de Limeira. Grupo B, São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa. O grupo do Guarani, São Paulo, Mirassol e Água Santa. Grupo B. Grupo C, Corinthians, Ituano, Ferroviária e São Bento. E o grupo D, Palmeiras, São Bernardo, Santo André e Portuguesa. O regulamento é o mesmo, não é? Todos contra todos em um turno apenas. E os times só não jogam dentro do próprio grupo, com os adversários do próprio grupo. São 12 datas. Aí o povo classifica para a próxima fase. Esse é o Campeonato Paulista. Os 2 piores por pontos, né? Aí, para conferir os que caem para a segunda divisão, são as 2 piores campanhas. Como aconteceu nesse ano, segue o regulamento do ano que vem. A mudança hoje tem Série A2, é que o campeonato da Série A2 foi antecipado para o dia 15. Isso tem uma sinalização, se não é a informação, que pode, até não acredito que acontecer qualquer tipo de modificação. Uma modificação no regulamento da Série A2, mas isso não está confirmado. Se continuar o regulamento da Série A2, como foi esse ano, não é? Turno único, classificam-se 8 para a próxima fase, para a segunda fase, aí é mata-mata até o final. Primeiro contra o 8º na segunda fase, segundo contra 7º, terceiro contra 6º, 4º contra 5º. Então, hoje não vai dar tempo de trazer maiores detalhes. Na tela da Band, já, com os donos da bola, na apresentação do Carlos Batista, eu vou estar nessa, provavelmente nós vamos trazer maiores informações do Conselho Arbitral, que está e vai acontecer na sede da Federação. A reunião deve começar ao meio-dia. Tá bom, gente? Então é isso aí. 11h38 agora. É hora da Ponte na Band. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o Adriano, do Campo Belo. Gostaria de saber sobre aquele volante que veio de São Paulo, menino novo, está na ponte ainda. É o Adriano. Sim, está. Mas a definição do futuro de todos os jogadores, eu acredito que a gente vai começar a efetivamente trabalhar com toda essa especulação da montagem do time ou do elenco para o ano que vem, a partir de segunda-feira. Nós temos um convidado da ponte, né? O Felipe Amaral, menino bom de bola, que a partir de segunda-feira vai se reunir. 2 amistosos contra o Chile, a seleção brasileira sub-20. Ele foi convocado, o Amaral, pelo Ramon Menezes, técnico da seleção do Brasil. E ele fala, entre outras coisas, da alegria de estar convocado. Muito feliz, né? Pela primeira convocação à seleção. A gente trabalha sempre pelo melhor pessoal e também coletivo do nosso grupo, né? Então acho que para mim foi uma conquista muito boa, muito maravilhosa, não só para mim, mas para minha família também. Creio que foi a primeira de muitas que estão por vir e que glória a Deus por tudo que está acontecendo. Acho que aproveitar as oportunidades que o professor Hélio me deu dentro dos gramados, né, durante a Série B, a parte física também, da parte fisiológica também, que os meninos me ajudaram, o Kaique, nutricionista, o Cauê, o Anderson, todo o pessoal da comissão
me deu esse suporte, conversando diretamente também com o pessoal da CBF, para eles entenderem também minha situação. Então, esses foram alguns fatores importantes para minha convocação. Acho que é uma semana importante, né? Não, claro que não tem a mesma importância das outras semanas, mas é uma semana que a gente está mais tranquilo, com a mente mais tranquila. Vamos trabalhar bem, vamos trabalhar leve. Sabemos que a gente cumpriu dos nossos objetivos. Infelizmente não tivemos o objetivo do acesso, né? Mas tivemos o objetivo de manter na Série B, de focar na Série B do ano que vem também. Então, essa semana vai ser bem tranquila, vai ser trabalhos leves, né? O Hélio já deixou claro pra gente, mas o jogo do Náutico também é um jogo bem difícil na casa deles. Vamos concentrados, vamos com foco, porque ainda não acabou a Série B. Muito bem, tem que ter foco realmente. Afinal de contas, é um campeonato... assim, a Ponte, ela tá... Não é que ela está desinteressada pelo campeonato. Ela parou de jogar, né? Essa é a grande verdade. Ela precisava ter desempenhado, pelo menos na minha opinião, de uma maneira diferente, né? Ela ganhou 2, 3 pontos em muitos disputados aí, e a gente percebe nitidamente que o desempenho caiu e parou de jogar. Não sei se desinteressado ou não, falta de foco. Toda hora os times tentam disputar por alguma coisa, mas o grande fato é que a Ponte perdeu o foco, o time perdeu o brilho, perdeu a organização. E o Hélio está tentando, de alguma maneira, organizar esse final de feira aí, né? Essa é a grande verdade. Eu nem sei o que a Ponte pode jogar de futebol na partida última do Campeonato Brasileiro. Não sei. Sinceramente, não sei. Eu espero que ela... O que eu falei da última... Você imagina como é que vai ser sexta-feira. 9h30 da noite, jogo contra o Náutico, lá nos Aflitos. O Náutico rebaixado e a Ponte sem objetivo nenhum. Então, é muito complicado, né? O Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ele tem esse problema. Ele dá muita emoção, mas para alguns que participam, como é o caso da Ponte, por exemplo, que fica ali no limbo, né, na parte mediana da tabela, termina de maneira melancólica, né? Há quanto tempo a Ponte não está conseguindo jogar um futebol legal, competitivo, né? Então, eu lamento muito isso, pela falta de objetivo. Eu não estou discutindo aqui fórmula de disputa, mas a falta de objetivo é ruim, né? E eu, se tivesse na pele dos jogadores da Ponte, eu me esforçaria o máximo, porque isso, para alguns, determina se vão ficar ou não, né? Então, não sei se essa permanência garantida de alguns líderes, isso provocou acomodação. Então, se a coisa chega nesse ponto, é melhor dar férias, assim eles voltam a trabalhar mais cedo, né? Então, eu acho que na sexta-feira vai ter muita novidade em termos de escalação. O Hélio deve colocar em campo umas peças novas aí, porque não tem nem sentido colocar os... Obviamente que ele não vai desmontar o time, mas eu tenho a impressão que alguns jogadores sem espaço aí, que ele tem algum tipo de dúvida, vai botar na arena para jogar. Eu repito, eu espero só que o time... Não é que não correu na partida última contra o Criciúma, não é isso. O time até se esforçou, mas precisa demais, né? A Ponte, para ela reagir no campeonato, ela veio muito diferente, ela veio muito intensa. E essa intensidade, que foi a principal característica do time que reagiu na competição, ela se perdeu. Essa é a grande verdade. Vem aí um Campeonato Paulista da Série 2 complicado, muito difícil. E a Ponte, com o elenco que está entrando, ela entra com uma responsabilidade gigantesca. Responsabilidade, principalmente pela necessidade de ter que bater e voltar rapidinho para a Série 1. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então a Ponte tem que montar aí um time, uma característica que o Hélio gosta, de muita intensidade, de time aguerrido. Essa é a cara do Hélio dos Anjos, sem perder a ofensividade. Esse aguerrido também não deixando de lado a parte técnica, evidentemente. Então, essa notícia do Matheus Silva, por exemplo, que não vai ficar no Cruzeiro, para mim é uma boa notícia. Ele foi
titular aí, parceiro do Fábio, eu acho que ele se adaptou. Começou mal, mas depois pegou no breu. O Fábio tem muita responsabilidade disso, do crescimento do Matheus Silva, e é um jogador, para mim, muito interessante, pela estatura, enfim. Deve permanecer na Ponte. Como é o caso do Arthur, não é? Que é outro que está com o futuro indefinido, mas eu tenho certeza que o Hélio quer contar com o jogador. Tenho certeza disso. Não sei se a negociação já está encerrada para permanência, mas existe chance e eu tenho a informação que a Ponte quer o jogador. Quer que ele permaneça. Eu espero seja assim, porque o Arthur foi ao lado do Fábio, ao lado dos 4 meio-campistas, do Luca, foram Kaique França, foram jogadores que estão absolutamente aprovados. E a tendência, segundo a informação que a Bandeirantes apurou, é que esses que formam a espinha dorsal do time devem ficar. Mas anunciado só o Fábio Sanches. Não é? O restante, acredito, falta em detalhes. E a gente sabe que a Ponte está tentando formar um time forte para, repito, frequentar a Série A2, respeitar os seus adversários, mas tem que jogar para subir, porque ninguém merece, com todo respeito, a Série A2. Não tem premiação, é muito complicado o campeonato e é melhor que a Ponte bata e volte rapidinho para a Série A1 do Campeonato Paulista. 11h47 agora. Tudo para o seu celular você encontra na Campinas Celulares. Mix completo de produtos, capas, carregadores, películas, baterias, fones de ouvido, acessórios para tablet, computador e muito mais. Além de unidades completas que oferecem diversas opções de acessórios e a melhor assistência técnica de Campinas e região, especializada em diversas marcas e modelos. Encontre a unidade mais perto de você. Agora com uma nova unidade em Mogi Guaçu, no Shopping Boulevard Mogi Guaçu, na entrada da Fonte. Em Campinas tem, no Cambuí, Supermercado Enxuto, Shopping Dom Pedro e Dalbem Barão Geraldo. Estão no centro em Indaiatuba. Em Sorocaba, estão no Iguatemi Esplanada. Em Mogi Guaçu, estão no Shopping Buriti e no Boulevard Shopping. Em Limeira, no Limeira Shopping. Em Nova Lima, no Nova Lima Mall. Em São João da Boa Vista, no Supermercado Big Bom. E em Itupeva, no Outlet Premium. Seja um franqueado da Campinas Celulares. Aproveite várias opções na região de Campinas. A partir de R$100 mil com financiamento de até 70%. Confira no site campinascelulares.com.br e no Instagram, @CampinasCelularesFranquia. É hora do Bugre da Band. Bom, a Chape protocolou um pedido de antecipação, mas não conseguiu sucesso. A única modificação é o horário do jogo de domingo. Não é? O Guarani tem a sua partida antecipada para 4 da tarde. Então, atenção, o jogo do Guarani domingo, no encerramento da Série B, vai ser às 4 da tarde, tá bom, gente? Tinha uma especulação de uma antecipação maior até para quinta-feira. A Chape não conseguiu, o Guarani não deve ter concordado, inclusive, não é? Então, a partida de fechamento do Guarani, que vai ser domingo, vai acontecer às 4 da tarde. Continua aí a possibilidade de você entrar no site, né, do Guarani, do programa Sócio Torcedor e realizar o seu cadastro para ganhar de presente o ingresso para assistir a partida última do Guarani, que fecha a temporada 2022 contra a Chapecoense. Para o Guarani vale muito. A vitória dá a possibilidade, se o Guarani vencer, estará na Copa do Brasil na versão do ano que vem. E espero que isso aconteça. A Chape já resolveu o seu problema, não é? A Chape já está garantida na Série B. E por falarmos em Chape, Derek, canhoto, meia atacante, está muito próximo de jogar no Guarani. Essa é a informação de momento. Temos um convidado? Vamos ouvir Yuri Tanque, que ainda tem o seu futuro indefinido no Guarani. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de jogos, pois pode gerar o relaxo ou
entre outras coisas, né, que é comum o humano fazer, né, as pessoas fazerem. Só que a gente tem que entrar muito focado e determinado naquilo que a gente quer. Eu sei que envolve muitas coisas, última partida do ano, depois já é férias, mas a nossa cabeça tem que estar no jogo e no nosso objetivo, né? Pois representa muito para o calendário do ano que vem, para as finanças do ano que vem, enfim. E é nisso que a gente tem que estar preocupado, porque é um jogo muito importante que decide o presente e o futuro também e se esforçar para fechar com chave de ouro. Não, isso está se resolvendo. Eu acho que eu deixo muito claro isso. O papel de um agente de futebol é resolver a questão burocrática. O atleta ele tem que se preocupar em fazer o trabalho dentro de campo. E é uma coisa que eu deixo clara para o meu empresário, é que enquanto estiver tendo o campeonato, eu quero focar a cada momento. Porque são muitas coisas que passam, cada jogo que você tem que se motivar cada vez mais, e você representa um grande clube. Então eu quero focar em jogar e a questão burocrática vai ser resolvida logo após. Tem algumas coisas que você precisa escrever para algumas pessoas entenderem. Eu vou falar com calma. Sabe qual é a diferença do jogo, a última rodada? O jogo da Ponte na sexta-feira não vale nada, nem para um nem para outro. O jogo do Guarani está tendo promoção porque também vale a possibilidade do Guarani vencer o jogo e ir para a Copa do Brasil. Então tem algumas pessoas que não sabem o que significa ir para a Copa do Brasil. Significa grana. Para um clube que não tem grana, dinheiro, precisa muito disputar a Copa do Brasil. Então, não significa... tem algumas pessoas que você critica algumas coisas, e o final da Ponte é melancólico, elas levam para o lado pessoal. Né? Ninguém está falando mal da Ponte. A Ponte fez uma campanha maravilhosa de recuperação. E o Guarani também. Só que o Guarani, coincidências da bola, né, vai jogar a última rodada valendo alguma coisa. É só uma coincidência. Então, não se trata nem de uma coisa nem outra. É só para registrar. Né? O Guarani ainda não divulgou e deve ir com força máxima para o jogo último contra a Chapecoense. Tem a promoção de ingressos. A informação de ontem é que mais de 4 mil torcedores já se inscreveram para retirar gratuitamente o ingresso para o jogo de domingo. Espero que tenham lá 10 mil torcedores para terminar o ano, pelo menos de uma maneira ok, né? Ganhando de presente, é muito pouco. A permanência para os dois em Campinas na Série B, na minha opinião, é muito pouco, mas, como diria Capucci nesse momento, é o que temos para o momento. Então, não adianta ficar esbravejando. É o que tem para hoje. Espero que em 2023, o futuro, os campeonatos, a projeção de futebol, de competência, de vitórias, seja maior para os dois. Agora, depende de competência, grana, assertividade nas contratações, de uma série de outros fatores, não é? Então, domingo, com certeza, nós teremos uma grande presença de público e a diretoria do Guarani está de parabéns, porque esse presente que ela está dando para o torcedor é o mínimo de reconhecimento pelo ano fraco que os dois times de Campinas tiveram nessa temporada. Espero que em 2023 seja muito diferente, positivamente falando, tanto para Guarani como para Ponte Preta. Em Campinas, 11h54 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Meus amigos, está chegando a 4ª edição da Dog Race, a corrida mais animada de Campinas e região. Vai ser nesse sábado, dia 5 de novembro, a partir das 8 da manhã. O local, no Parque Botânico do Swiss Park, em Campinas. Você pode se inscrever para as categorias de corrida ou caminhada de cães e tutores. São 2 quilômetros de percurso para você se divertir com o seu pet. Leve toda a sua família para curtir este evento, conhecer a feirinha de adoção e descobrir aí muitas novidades para seu pet. As inscrições são através do site Corrida de Rua Superação, Superacão na verdade, né? .com.br. Você pode clicar no banner da Dog Race e escolher a categoria de sua preferência. Não deixe de acompanhar também o Instagram, @doGraceCampinas, para saber todas as novidades desse evento tão querido. E mais,
Os donativos arrecadados pela Band Mais serão enviados para as ONGs Focinho Abandonado e Projeto Maia. Se inscreva agora com o seu pet para a Dog Race. Não fique de fora. Vai ser animal. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder. Rose Guglielminetti e Edmilson Siqueira levam até você, de um jeito leve e fácil de entender, as notícias mais relevantes na economia, política local e nacional. Em FM 85,7 e AM 1170. Bastidores do Poder. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 2-2 entre São Paulo e Atlético Mineiro ontem à noite no estádio do Morumbi. O São Paulo com Felipe Alves, Rafinha, Ferrarese, Léo, Reinaldo, depois Luizão, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, depois Igor Gomes, Patrick, depois Luan e Wellington, Luciano, depois Marcos Guilherme e Caleri. O Galo de Everson, Guga, depois Mariano, Gemerson, Júnior Alonso, depois Hever e Dodô, além da entrada de Rubens, Alan, Jair, depois Sacha e Zaratio, Vargas, Ademir, depois Pavão e Keno, a equipe do técnico Cuca. Os gols do jogo, Vargas aos 25 minutos do primeiro tempo para o Galo. O São Paulo virou aos 23 do primeiro tempo com Caleri e também aos 49 da primeira etapa. E no segundo tempo, aos 23 minutos, Vargas empatou novamente o confronto. 2 para o São Paulo, 2 para o Atlético Mineiro no Morumbi. Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima terça-feira e amanhã a gente volta sempre com o Nossa Área às 11h30 da manhã. Na sequência, você fica com o Nossa Área, edição nacional.